Não há motivo nenhum de correria em busca de vacina. Houve um caso fatal de uma doença mais grave do que a meningite, que é causada pelo meningococo, que é uma meningococcemia. E isso causou um alarme, porque teve uma repercussão pública muito grande aqui na cidade. Nós não conseguimos dar conta de vacinar tanta criança que tinha todas as clínicas juntas, a gente não estava dando conta. O que tem que se fazer é assim, as mães, não só em relação ao meningococo, as mães têm que, sempre que tiver oportunidade de ir ao pediatra, lembrar-se de levar ou deixar dentro da bolsa a carteira de vacinação do seu filho, para ter orientação, seja pelo pediatra, seja pelo infectologista, das eventuais vacinas que faltem. O caso específico foi por uma bactéria que é o meningococo do tipo B, cuja vacina é muito nova, tem 2 anos mais ou menos de lançado, inclusive no Brasil. Então muitas crianças estão sem proteção vacinal em relação ao meningococo B. A meningococcemia é uma doença causada pela mesma bactéria, que é o meningococo, só que não há acometimento, na maioria dos casos, não há acometimento das meninges, que é a membrana que reveste o cérebro. Então a criança não tem dor de cabeça, náusea, vômito, como um caso típico de meningite. Mas tem os pródromos, os primeiros sintomas são febre, dor no corpo, mal-estar e indisposição, que a maioria das outras doenças infecciosas tem. Na fase mais grave da doença, do aparecimento de lesões disseminadas por todo o corpo, lesões arroxeadas ou vinhosas, e que caracteriza essa doença. A doença é de uma violência, de uma rapidez de evolução, assim, assustadora. A criança está muito bem 24 horas antes e 24 horas depois ela está muito grave ou até já faleceu. Então, quando a criança está vacinada, ela está protegida, inclusive, contra a meningococcemia, não só contra a meningite, porque são só localizações diferentes de doença originada pela mesma bactéria, o mesmo germe. A vacina contra o meningococo B específico é a partir dos 2 meses de idade, podendo se tomar até os 50 anos de idade. A criança toma 2 doses de uma de reforço dentro do primeiro ano, e crianças com mais de 1 ano de idade são 2 doses sem necessidade de reforço posterior. Lembrando-se que existe um outro tipo de vacina contra o meningococo, que a maioria teve oportunidade de tomar, que é contra o meningococo A, C, W e Y, que é uma vacina à parte feita a partir de 1 ano de idade. Ela já tem há uns 10 anos mais ou menos no mercado, todas elas. Então a maioria de ainda a faixa de criança, talvez começo da adolescência, já tomou essa vacina e está protegida para sempre. Algumas que não estão ainda protegidas devem fazer uso. Como se dá a transmissão? Tanto a meningite quanto a meningococcemia, a transmissão se dá através de gotículas de saliva. É beijar, é conversar próximo, é ficar brincando num ambiente fechado. E a questão de se vai desenvolver uma forma da doença ou outra é só questão de local de disseminação. E a transmissão se dá em torno de 1 semana antes do desenvolvimento da doença, que a pessoa tem contato com essa bactéria. E depois começa os primeiros sinais e sintomas da doença. Mas a transmissão é via exclusivamente respiratória. Muitas crianças estão desprotegidas contra outras doenças. E eu me permito até falar a respeito da epidemia que houve esse ano, começo de ano passado, de cachumba. E aconteceu em adolescência e adultos jovens, na maioria dos casos. Porque essas vacinas, que são as tríplices virais e as bacterianas, então são 2 doses separadas, uma para 3 doenças bacterianas, que são tétano, difteria e coqueluche, e a outras 3 contra as 3 vírus, que são rubéola, cachumba e sarampo. Muitas jovens chegam na faixa dos 15 anos e as mães se esquecem, ou o adolescente não quer mais ir ao médico para fazer rotina e tal, e perde-se mão. E elas perderam a proteção vacinal por não terem tomado essa dose de reforço.
Então, mães de adolescentes também devem aproveitar essa matéria, ir lá na gaveta, dar uma procuradinha no cartão de vacinação de seus filhos e ver se eles estão com cobertura vacinal adequada. Se há dúvida, dá uma ligadinha para o pediatra, para o infectologista, procura se informar, vai até o médico, passa por ele ou vai nas clínicas de vacinação munida do cartão e o pessoal de atendente já vai ver se está necessitando, está com falta de alguma cobertura.